Som, a paz do Senhor Jesus, amados. Amados, a paz do Senhor Jesus. Vamos começar? Meu Senhor Jesus amado. 15 minutos já perdemos aqui, mas tudo bem, vamos lá. Vamos orar. Quem quiser ficar em pé, fique. Quem não quiser, pode ficar sentado. Fique à vontade. A forma de adoração é sua, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma santa e misericordiosa vez, ó Pai, estamos aqui unidos, reunidos, para aprender a Tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, dando continuidade ao culto de louvor e de adoração, agora aprendendo a Tua palavra. Continua se fazendo presente em nosso meio. Que Teu Espírito Santo continue nos convencendo da justiça, do juízo do pecado. Pai, no nome do Senhor Jesus, aplica essa palavra ao nosso coração, esse ensinamento, esse entendimento. Pai, nos ajuda a viver, a praticar, nos ajuda a praticar em casa, Pai, em família, Senhor, no culto doméstico, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, aos presentes, Senhor, continua agraciando os ausentes por motivo de força maior justo, também abençoa. Aos que estão, ó Pai, em casa, fracos, cansados, abatidos, Senhor, dá força, cura, liberta, agracia, Senhor, levanta pão de pé. Pai, os que não querem, Senhor, palestra com eles, Senhor, tenha uma conversa, Senhor, encontra com eles no caminho de Damasco, Senhor, faz alguma coisa em favor da vida deles, da alma deles, Senhor. E a nós que chegamos, não nos despeça, não nos permita sair daqui da mesma maneira que entramos, antes que saiamos melhor uns para os outros, e não e nunca um do que os outros, em nome do Senhor Jesus, para o louvor da Tua glória, para a nossa alegria e vitória. Amém. Tomemos assento. Dá satisfação. Dá satisfação para a igreja. Está aqui, ó. Esse é o de vocês. Quem é quem na Bíblia? Esse é de vocês. Irmão Cláudio, eu queria pegar emprestado. A gente vai fazer, eu já arrumei uma agenda, só vou botar a agenda da biblioteca da igreja, né? Da biblioteca. Aí quando alguém quiser pegar, a gente vai botar lá. Pegou no dia tal, sem orelha, sem riscado. Aí vai. Se botar com orelha, botar com riscado, R$74. Você leva o riscado para você e compra um novo para a igreja. Esse é o trato. Ok? Esse é o trato. Voltou faltando uma folha. Não, sim, irmão. Que isso? Não está no meu coração, está perdoado. Fica, me dá R$75, tá tudo certo. Tudo certo, não tem problema, tá aqui. Por que eu indiquei esse livro? Porque se a gente for estudar um livro da Bíblia com profundidade, é bom a gente começar lendo a respeito do autor do livro. E aqui vai falar do autor do livro, aí depois a gente entra no livro, tá? Tá aqui, é nosso. O que é isso aqui? Isso aqui é uma enciclopédia, né? Um comentário bíblico. Esse daqui, como eu falei semana passada, tudo que não coube na Bíblia de estudo pentecostal veio pra cá. O que não coube lá, os camaradas pegaram, enfiaram um monte de estudo lá. O que não sobrou, virou isso daqui, pequenininho, 1970 páginas, molinho. 1930 páginas, molinho de ler, facinho. Eu li, olha lá, tudo rabiscado, lá, tudo riscado. Tudo riscado, a situação do bicho. Eu li, Elane leu, morreu Elane. Nem eu morri, aqui, molinho de ler. Ninguém morre lendo isso aqui. Quem quiser pegar para dar uma olhada, qual é o problema? Esse livro aqui foi escrito por uma meia dúzia de escritores. Teve um escritor, um comentarista, que ele ficou mais preocupado em defender a visão dele do que interpretar o texto. Isso foi lançado, saiu nos estudos, foi lançado na internet, saiu nos comentários, e aí muita gente comentou, falou, eu tive acesso, li com a Elane leu comigo, verificamos que realmente a pessoa só quis defender a posição teológica dela, diga-se de passagem, que é até contrária à nossa visão, né? Ela só quis e ela não conseguiu defender. Mas sabe o que ela disse? Aqui não diz que está proibido. Olha só, é proibido, a Bíblia não é proibido abortar, a Bíblia não diz que é proibido abortar. Aí então porque na Bíblia não diz proibido, pode fazer. Então a pessoa errou. Então tem 6 comentários aqui dentro que infelizmente a pessoa não se preocupou em nos instruir, em trazer para nós o entendimento. Ela tentou mostrar que a visão dela, a Bíblia não proibia a visão dela. Então, com base nisso, ok? Eu vou substituir esse daqui por esse daqui. Pô, ficou mais fácil agora de ler, não é? Agora ficou mais fácil ainda, né? Isso aqui é só o Novo Testamento, esse aqui é só o Novo Testamento. Aí eu vou trocar esse pequenininho por esse aqui é mais fácil, irmão, né? Mais fácil de ler, tá? Então a gente está estudando o que? Mateus, Marcos e Lucas.
Aí tudo que eu quiser. Esses sim são só o Novo Testamento. Facinho, molinho, né? Então, aqui ó, Lucas, o estudo do livro de Lucas, tem aqui ó, 300 e pouquinhas páginas. Pouquinha coisa, gente, isso não tem muita coisa não, entendeu? 200 e poucas páginas. Então tá o livro de Lucas aqui, o livro de Mateus, o livro de Marcos, mais profundo que na nossa apostila. Então se você quiser se aprofundar, eu queria me aprofundar no livro de Lucas, vai lá, pega e ó, tá aqui ó, profundidade no livro de Lucas. Então, quando a gente tiver dinheiro, já não encaixa suficiente, eu em vez de comprar esse daqui, que está 150, vou comprar esse daqui que está 250. Tá 200, sai para mim 250. Mercado Livre sai para mim 250. Esse daqui é 150 na CPD. Melhor comprar um desse aqui. A gente ganha mais, ok? Estava conversando com a minha esposa. A gente vai terminar hoje o livro de Lucas. É só essa folhinha aqui de trás e depois a gente pincela João. Folha de trás, a última folha, irmão. É só virar a apostila. Tá de frente para você, virou a apostila, é aqui. Eu estava conversando com a minha esposa estava falando, Cláudio, põe algum estudo avulso na igreja, igual você está fazendo lá em Campo Lindo. Eu falei, filha, mas eu tenho esse costume, é costume meu, de dar os estudos livres, preparar a mente do crente e depois começar com o estudo sistemático. Estudos sistemáticos. Ela estava falando comigo, Cláudio, mas procura levantar estudos de assuntos específicos. Porque a igreja às vezes tem debilidades em algumas áreas. Está muito bom em bibliologia, mas está deficiente em família, em culto, em ministério. E aí eu vou conversar com o pastor e a gente vai ver se a gente começa a preparar alguns estudos avulsos, tipo, a gente termina o livro do Atos dos Apóstolos, eu venho com um estudo avulso, vamos falar sobre família, relação de marido e esposa, esposa, marido, os pais e os filhos e os pais e os parentes, como um cristão tem que se relacionar nesse âmbito. Depois eu vou ver se eu preparo um a respeito de culto, o que é o culto, como se comportar no culto, como se preparar para o culto, vamos falar de culto. Depois eu vou ver se eu falo sobre ministério, servir a Deus, né, na igreja, como servir, ser útil na igreja, vamos ver se a gente fala alguma coisa. E assim, a gente estuda um pouquinho dos livros da Bíblia, um assunto avulso. Estuda um pouquinho dos livros da Bíblia e um assunto avulso. Tá bom assim, irmã Elane? Dá para ser? Tá? Dá para ser? Então a gente vai fazer isso. Para não enfadar muito só livro, a gente vai trazer um estudo avulso. Vou ver se eu faço as apostilas, dou para os irmãos, a gente estuda um pouquinho, os irmãos estudam em casa com a família, para a gente não ficar massivamente só nos livros da Bíblia. Outra coisa, eu estive evangelizando, discipulando ontem um casal, estava um bom tempo na igreja, mas se desviou. E se desviou por esses motivos que a irmã Elane contou hoje, que não conseguiu conviver com o joio. Não conseguiu conviver com o joio, eu sou santo demais para conviver aqui, jogou a toalha, tá no mundo, bebendo cachaça, fumando maconha, na milícia, se prostituindo, matando, tirando a vida de inocente, eu falei, palmas pra você, ó, bom, hein? Ó, tá bem pra caramba. Aí vem chorando, eu tô com medo de ir pro inferno. Eu falei, vamos fazer então de novo. Aqui eu aprendi isso, não, tudo que você aprendeu pra mim é lixo. Te trouxe aonde você tá, pra mim não serve, zera. Joga tudo que você aprendeu fora, vamos começar do zero. Você sabe quem é Jesus? Tô tratando igual criança, igual bebê. Você nunca ouviu falar de Jesus, mas eu era pregador, era porcaria nenhuma, tá fumando maconha, tá traindo a tua mulher, tá tirando a vida de inocente, pra mim isso não é nada. Do zero, você sabe quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Do zero, de novo. Tô lá discipulando de novo, do zero. Aí ontem eu tava discipulando, a esposa dele me perguntando, Jesus, me dá as graças, Jesus, me dá graças, Jesus. Debaixo de uma árvore, na casa dele não tem como receber, a gente estava debaixo de uma árvore, da pracinha lá perto de casa, e ela me perguntando, qual é a diferença da roupa do homem e da mulher? Cara, você está indo pro inferno, cara, você está se prostituindo, você está adulterando, você está fumando maconha, você está bebendo, você negou Jesus, se Jesus voltar agora, essa situação, você quer saber a diferença da roupa do homem e da mulher? Você pergunta com a pessoa que está indo para o inferno, faz. Mas era a curiosidade dela. Então, irmão, tem coisa que não vai nos conduzir à salvação. Aí eu falei o seguinte para ela, eu falei assim, irmão, olha só, a sua situação é a seguinte, você está morrendo de fome, você está morrendo de sede. Eu estou colocando pão
num pratinho de papelão. E eu estou colocando água num copo de plástico. Em vez de você beber água, que é a palavra, que é o Espírito, e comer o pão, você está perguntando, esse copo é feito de PVC? Esse copo tem não sei o que, não sei o que lá? Porque esse copo plástico não pode beber no copo de plástico, porque está liberando não sei o que. Eu tô, cara, você está morrendo de sede. Aí está discutindo comigo o copo que eu te dei água. E esse papelão? Esse papelão é feito de árvore? Ou é papel reciclado? Porque a gente não pode destruir a Mata Atlântica. É o cara tá indo pro inferno. O cara, tu tá indo pro inferno, cara. Seu casamento tá uma desgraça, cara. Tudo tá destruído, cara. Tem gente querendo matar você. E você tá preocupada com o copo ser de plástico, se o papelão é de árvore, é reciclado. Aí ficou me olhando assim sem graça. Mas pergunta assim, como é que eu faço para tomar vergonha na cara? Como é que eu faço para me arrepender? Como é que eu oro? Como é que eu jejuo? Como é que eu leio a palavra para ela me santificar, para ela me libertar, para ela me aproximar mais de Deus? Como é que eu faço? Não. Aí eu falei, presta atenção, irmão. Na terça-feira a gente volta, vamos estudar de novo terça-feira. Então, irmão, a gente tem que tomar um cuidado com isso. Não deixar a pessoa desviar o assunto e enviar a gente para um caminho que nem Deus quer que a gente entre. E a gente tem que tomar esse cuidado aqui, a gente já tem pouco tempo. Irmão Cláudio, o chinelo da mulher amarrava de dentro para fora e de fora para dentro. Aí tu me arrebenta. Aí eu vou falar assim, pô, aqui, irmão, pega aqui e leva para casa, deve estar aqui dentro de algum lugar, acha aí, tira daí. Não tem como, irmão. Então, não existe pergunta burra. Burrice é não perguntar. Agora, existem perguntas que você tem que pensar. Isso vai me tornar um melhor esposo? Isso vai me tornar uma melhor esposa? Isso vai me tornar um melhor pai, mãe, um melhor avô, avó, um melhor tio, tia, um melhor sobrinho, sobrinha, um melhor filho, filho, um melhor neto, neta, um melhor vizinho, um melhor aluno, um melhor profissional, um melhor... Isso me melhorará saber disso? Não, então... pergunta depois da aula. Não está proibido de perguntar, mas é uma pergunta que depois da aula pode me perguntar. Aí eu vou dizer qual era a diferença. Se eu não souber, eu vou dar um livro, vou indicar uma fonte e você vai ler e vai saber, vai tirar essa curiosidade. Vamos procurar usar esse momento para perguntar coisas que nos melhorem, nos aproximem de Deus, nos ajudem a conviver em união, em unidade, ok? Não está proibido, estou dizendo que há um tempo para fazer certas perguntas, ok? Só isso que eu estou falando. Então vamos ao livro de Lucas. Lucas, parte de trás. Irmão Cláudio, o que é isso? Isso é uma apostila extraída da Bíblia de Estudo Pentecostal. Bíblia de Estudo Pentecostal, que é a Bíblia oficial adotada pelas Assembleias de Deus, como uma Bíblia que nos ensina a ser pentecostais, porque ela é uma Bíblia que incentiva a busca do batismo com o Espírito Santo, ela é uma Bíblia que incentiva a buscar todos os dons do Espírito Santo, não que vamos receber todos, mas buscar todos. Ela é uma Bíblia que crê nos 5 dons ministeriais, é uma Bíblia que crê em missões, crê nos dons de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor e de mestre. É uma Bíblia que é para quem é pentecostal, quem acredita em tudo que está no Novo Testamento, ok? Então essa é a Bíblia qual eu e minha esposa estudamos, nós cremos, nós ensinamos. Não é perfeito os comentários, mas é o mais próximo da verdade. Pentecostal é a Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD. Então eu extraí dela, eu tenho um programa de computador, a Bíblia de computador eu ganhei, né? Eu queria comprar, nunca consegui comprar, acabou, parou de fabricar. Fui na casa de uma pessoa fazer uma manutenção, a pessoa, sabe que irmão Cláudio, tá aqui sobrando, leva para você. Eu falei, Jesus, tu é fiel. Tu é fiel, eu sempre quis, nunca consegui comprar. Eu fui fazer a manutenção no computador da irmã, a irmã me deu, a irmã Batista. Eu falei, glória, aleluia, Jesus, tu tem tu dá cada uma, que eu fiz, meu Deus do céu. E aí eu tirei, irmãos, para edificar a igreja, ok? O que é isso aqui então aqui atrás? Essa aqui é a visão batista. Essa aqui é uma visão tradicional. Essa aqui é uma visão de quem não crê no batismo com o Espírito Santo. Essa é uma visão de quem não é da nossa linha de interpretação. Então vamos ver como é que eles interpretam o livro de Lucas. A gente já viu como é que os pentecostais interpretam. Vamos ver agora como é que os nossos irmãos de outras denominações interpretam o livro de Lucas, ok? Entendeu para que serve isso aqui? Para eu ter duas visões de dois tipos de denominação, 2 tipos evangélicos de uma mesma coisa. Lembra-se quando eu dei aula de hermenêutica, o que eu falei? A hermenêutica é visão de um ângulo, visão de outro ângulo, visão de outro ângulo, visão de outro ângulo, visão de outro ângulo, e jejum e oração, para Deus revelar o que está oculto e escondido. Hermenêutica é isso. Batista pensa assim, assembleano pensa assim, o presbiteriano pensa assim, a universal pensa assim, a adventista do 7º dia pensa assim, os anglicanos pensam assim. E Deus? O que é que Deus diz?
Ensinei isso, tá? Nas minhas primeiras aulas. Então nós vamos ver uma segunda visão do livro de Lucas. Eles não creem na evidência, na atualidade dos dons, como eles entendem que tem o batismo, mas não da maneira como nós cremos. Ok. Eles não creem como nós cremos. Até creem, mas não como nós cremos. Ok? Então, segundo esse comentário teológico, os estudiosos dizem que a frase mais importante do livro de Lucas é o Filho do Homem. Então vem o comentário. O tema... Todo mundo está no mesmo lugar, pelo amor de Deus? Acabou minha apostila. O tema que destaca no Evangelho segundo São Lucas é: Jesus é o Salvador divino. É isso que Lucas quer que as pessoas saibam. No princípio, tudo se concentra nesta verdade suprema. Antes mesmo do seu nascimento, o anjo enviado por Deus ordena a Maria que dê ao menino o nome de Jesus, que significa o Senhor salva, né? Em grego, né? Em hebraico o Senhor é salvação, que é Yeshua, né? Em grego é Yeshua, em hebraico é Yoshua, né? Igual Paulo é Saulo em grego e Saul em hebraico, é o mesmo nome, só que em grego é Saulo, em hebraico é Saul, ok? Então, ponto final. Aos pastores o anjo deu nova de grande alegria, de que na cidade de Davi nascera o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E no primeiro anúncio público que o Senhor fez a respeito de sua missão, afirmou de modo inequívoco, para não deixar ninguém enganado, que esse deveria estar com E maiúsculo, né? Isso aí eu não corrigi. Toda vez que se refere ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, é com letra maiúscula. Pelo amor de Deus. Ele era o divino Salvador, acerca de quem os escritos sagrados do Antigo Testamento faziam referência. Então, Lucas vem falando como Cristo se apresenta, como fizeram a apresentação de Cristo. Então ele vem falando, os anjos disseram que ele era o Salvador. Ele se apresentou como Salvador, então não tenha dúvida de que ele é o Salvador. É isso que o Lucas quer que as pessoas que estão lendo o livro de Lucas entendam. Se eu não me engano também foi... como é que é o nome dele? José. Quando José tentou, sair, o anjo foi falar com ele e falou, ele é o salvador, põe o nome de Jesus, porque ele salvará os homens dos seus pecados, né? Então os anjos avisaram de quem era Jesus, o Salvador. Uma pergunta aqui para a gente pensar, irmão, para a gente amadurecer. Sexta-feira eu falei lá sobre amadurecimento, trouxe um estudo bem forte para a gente amadurecer. Deus supre necessidade ou supre fé? Você tem que pensar nisso. O que Deus supre? Necessidade ou fé? Não vou perguntar para que ninguém fique constrangido, mas vou dar a resposta. Todo ser humano necessita de salvação, sim ou não? Mas pela fé sois salvos. Se engana não, Deus não supre necessidade, Deus honra a fé. Eu posso até estar precisando, se eu não tiver fé que Ele vai me dar, que Ele tem poder para me dar, Ele não me dá. A minha necessidade tem que ser apresentada diante dEle com fé. Se pedindo, crendo e nada duvidando, recebereis. Eu tenho necessidade de Deus, eu sei, eu sou onisciente, eu sei de todas as coisas e eu estou precisando disso daí, né? E não oro ao Senhor crendo que o Senhor tem poder, que no nome de Jesus começamos a nos entender. Vou começar a pensar no seu caso. A moeda do reino é fé. Nada é alcançado ou realizado sem fé. A moeda não é o euro, não é o dólar, não é o real, é fé. Porque sem fé.
E aquele que se aproxima, se não se aproxima crendo, não vai receber nada. Então não adianta ter necessidade, você tem que ter fé. Deus honra a fé, não necessidade. Tem necessidade se não tiver fé. Irmão, mas a Bíblia diz que Deus faz com que o sol brilhe sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Ok, Deus faz. Para isso tem esmola, para socorrer. Mas se o camarada quiser sair da situação que ele está, ele tem que ter fé. Senão ele vai ficar sendo, como é alimentado o bom e o mal, suprido o bom e o mal, ele vai continuar sendo. Agora ele quer sair daquela situação, ele vai ter que clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando tu entrar no teu reino, lembra de mim. Eu mereço estar aqui, tu não. Aí, opa, gostei. Vambora, nós dois juntos. Então não adianta estar necessitando. Se não tiver fé na hora que pede, não adianta estar necessitando. Aquela mulher tinha uma necessidade: minha filha, e Jesus está, né? Minha filha, não convém. Mas também é isso. Ele, agora, tua fé agora, eu vou fazer conforme a tua fé. Você está entendendo, irmão? Tá? Então, Jesus é o Salvador de quem crê. Tá para todo mundo mas só vai ser salvo quem crê, ok? Ele é o Salvador de todo mundo mas só vai ser salvo por ele quem crê. Segundo parágrafo diz o seguinte: a partir desse momento. Qual momento, irmão Cláudio? A gente leu o capítulo 4, apontou para o capítulo 4, versículo 17 ao 21. E a gente vai avançar, a gente está examinando o livro de Lucas. A gente viu que até o 4, 17 ao 21, Cristo é apresentado por Ele mesmo e pelos anjos como o Salvador dos homens. Agora vamos avançar no livro. A partir desse momento, observamos de que forma o Senhor Jesus se revela como o Redentor divino que veio para salvar os perdidos. Salva do poder dos espíritos maus. Agora ele vem especificando as áreas em que ele salva. É salvador do homem em que áreas? Dos espíritos maus, de enfermidades graves, da lepra e inclusive do poder e das consequências do pecado. Além disso, Lucas nos apresenta Jesus como um Salvador todo-poderoso, que tem poder e autoridade divina para ressuscitar mortos. Sendo um com o Pai, tem igualmente poder sobre a natureza e pode salvar seus discípulos de uma violenta tempestade e livrar da fome a multidão. Isso tudo é eles mostrando que ele tem poder para salvar do perigo iminente, salvar da fome, salvar da doença, salvar do poder do pecado, salvar dos espíritos maus, salvar de consequência do pecado que é a lepra. Olha as áreas em que ele é salvador. Deus é salvador do mundo, mas que áreas? Ele salva aqui, ele salva ali, 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 ele salva, ele tem poder para salvar tudo. Só que a gente tem que atentar para algumas coisas aqui. Se eu estou ensinando vocês, para vocês evangelizarem. Se vocês forem evangelizar, apresentar quem é Jesus, tá aqui, ó. Esse parágrafo é ótimo para apresentar Jesus como uma pessoa perdida. Ok? Aquilo que nós falamos semana passada. Todo o evangelho tem que ser prego. Eu não posso escolher, não vou falar disso não, porque pode entristecer. O evangelho todo para todo homem, para o homem todo. O evangelho todo para todo ser humano, homem, mulher, ancião, criança, óbvio, grande, pequeno, senhor, céu, líder, liderado, traseiro, peregrino. Todo mundo consertado, preto, branco, alto, baixo, todo homem e para o homem todo, espírito, alma e corpo. Falamos semana passada que uma das coisas que o Senhor Jesus Cristo muito reclamou dos judeus é que eles cuidavam muito da adoração, alma, muito do ensino da palavra espírito, mas davam deixando os órfãos e as viúvas, não estavam socorrendo os necessitados. Eu fiz esse estudo há muitos anos atrás, escandaliza-se, é para ficar escandalizado mesmo. Eu fiz esse estudo, fui pregar numa igreja, me chamaram, e o tema era: ao agitar das águas a sua vitória vem. E aí eu tive que fazer uma exegese, uma hermenêutica do texto, né? E eu preguei, eu fui fiel, preguei a palavra, edifiquei a igreja, consolei, mas eu tive que explicar o texto. Até o Rodrigo Silva já está pregando isso já. Eu fiz isso há mais de 15 anos atrás, mas ele é doutor, né? Ele é o cara, viu quem eu sou.
Mas eu estudando essa passagem do tanque de Betesda, olha o que acontece. Quando tinha festa em Jerusalém, o mundo todo, prosélito, todo mundo ia para lá. E os mendigos, malandramente, sabendo que o povo tinha a obrigação de dar esmola durante as festas, se colocavam em posições estratégicas dentro da cidade para arrecadar as ofertas. O templo, sabendo disso, criou uma fábula de que um anjo vinha de tempos em tempos e agitava aquelas águas, e conseguiu fazer com que a maioria dos mendigos e doentes, enfermos, fossem para aquele tanque esperar o agitar da água, para sobrar mais dinheiro para os cofres da igreja. Isso eu li, estudei isso há 15 anos atrás, quase me mataram na igreja. Isso é uma heresia, porque está escrito, eu não disse que não está, eu só expliquei porque está escrito, qual é a história por trás. Aí as pessoas, não, mas o anjo, irmão, é só você parar para pensar o seguinte, até o Senhor Jesus Cristo, até João Batista falar algo, quanto tempo Deus ficou sem querer assunto com o povo de Deus? 400 anos. Essa história das águas agitadas está dentro do período de 400 anos em que Deus não queria nada com o povo. Se Deus não queria nada com o povo, que anjo era esse que agitava as águas? História é essa, irmão? Deus falou assim, não quero assunto com vocês. Deus só voltou a falar com o povo, agir, fazer alguma coisa a partir do nascimento de João Batista. Até então, Deus e o povo, ó, estava o povo para um lado e Deus para o outro. A história fala, a Bíblia fala, mas aí muita gente não sabe a história por trás do agitar das águas. Isso virou coqueluche no meio evangélico, todo mundo, Aí Jesus vai lá, olha para o camarada lá, tu crê? Creio. Mas não tem, não quero saber, não. Quer? Então levanta, vai embora, mete o pé. Irmão Cláudio, por que ele não curou os outros? Pra gente não ficar sem o que fazer na casa de Deus, né? Senão fica um monte de desempregado, né? Ele não curou todo mundo porque deixa um pouquinho pro meu povo fazer também alguma coisa. Então passou a ser parte da igreja, ir lá e curar aqueles enfermos. Ok? Então, irmão, tem muita fábula judaica na Bíblia. É muita fábula. Paulo fala, cuidado com as fábulas judaicas, eles inventam um monte de história, eles têm muita história para enganar o povo, cuidado, e essa é considerada, é tida nos achados, nos estudos, e agora Rodrigo Silva colocou, eu falei, engraçado, eu falo isso há mais de 10 anos, eu falo isso, mas eu descobri isso, a Rodrigo Silva falou, todo mundo, olha o pastor, doutor Rodrigo Silva, eu falei, então cuidado, fé em Deus, fé no Senhor, é Ele que cura, Ele que sara, Ele que move, Ele pode até mandar um anjo, pode se Ele quiser, mas é pelas pisaduras dEle, é pelo sangue dEle, é no nome dEle, ok? Deus, terceiro parágrafo, depois de haver se revelado como Salvador Todo-Poderoso, e de os apóstolos o haverem confessado como o Cristo, isso lá no capítulo 9, versículo 18 e 20, Jesus começa a mostrar aos seus seguidores que para Ele, é minúsculo, está errado, para Ele poder ser o Salvador divino deles, primeiro Ele devia sofrer e morrer. Né? Já falamos isso 200 vezes, o povo não entendeu, o povo queria um Salvador que ia chegar de cavalo, dando na cara dos romanos, matando os publicanos, matando os fariseus, eles iam chegar arrebentando, destruindo, expulsando os gentios de Jerusalém, ia purificar, e Jesus não veio fazer nada disso, mas era isso que eles esperavam, tanta fábula, de tanta invencionice, de tanto acrescentar coisas à mensagem que não estava na mensagem, porque o povo estava sofrido. Quando o povo está sofrido, interpretar o texto errado, eu já falei isso aqui em escola dominical, é um perigo. Você começa a ver coisa na Bíblia que não está na Bíblia, você começa a distorcer a Bíblia para você, e todo mundo passa a estar errado e você é o único certo. Aí você está passando por uma prova, você não consegue identificar que é erro seu, é consequência da atuação, e você começa a dizer que é o diabo. Pastor Otto de Paulo, no aniversário de 99 anos da Igreja Assembleia de Deus em Belém,
Ele pregou, enquanto o crente não entender que quem tem a chave é Jesus, e o que ele fecha ninguém abre, e o que ele abre ninguém fecha, e o crente continuar dizendo que foi o diabo, o tranca-rua que atrapalhou a vida dele, Deus não tira o crente da prova. Tem chave na mão do cão que atrapalha a vida do crente, é ele que se atrapalha. Aí Jesus vai lá e fecha a porta da bênção, fecha a porta da saúde e fecha a porta da prosperidade. Já é. Sim, com certeza. É esse que está faltando. Era isso que tinha que ser ensinado. Sim, supersticiosa demais. Ir lá arrumar confusão. Foi lá, vai lá. Então, há uma supervalorização dessas coisas. Eu nunca duvidei, eu só questiono a forma como é entregue. Porque quem é de Deus, o diabo não toca. Se Deus revelou que tem alguma coisa sendo feita e está pegando, você tem que ver onde é que está a brecha. Onde é que está a brecha? Só que quem entrega não entrega isso, põe medo em você. Olha, macumba, quando você passa nessa encruzilhada, passa até pede dar licença. Os camaradas põem um medo tão grande aqui, irmão. Crente não passa embaixo de escada, crente pula quando vê um gato preto. Cansei de fazer, indo fazer a obra, tinha uma escada, eu passo. Ih, irmão, Claudio, vigia. Quase peguei a escada dele nos crentes, todinho, quebrei isso tudinho com a escada. Crente pulando, vê um gato preto. Crente, eu conheço. Sai do cemitério, Jesus console, Jesus console, Jesus console. Sai de costas, chega em casa, pega o sapato, põe no saco plástico, põe do lado de fora da casa, vai lá dentro, pega lisofome, pega cloro, joga, lava do lado de fora da casa. Crente, mais de 30 anos de evangelho. Porque na igreja põe medo nos caras. Põe medo nos caras, o cara chega em casa cheio de medo. Aí eu fico olhando, meu Deus do céu, gente. Tá, irmão, então vamos parar com esse negócio. Então aqui, ok? Jesus devia sofrer. Então, criou-se muita fábula, criou-se muita invencionice, criou-se muito misticismo no meio do povo. Isso chegou até nós hoje, é muita invencionice, é muita crendice, é muita coisa, sabe, no nosso meio. Uma irmã com 80 anos de evangelho. Não, minto. 65 para 70. 65 para 70. Eu estava orando. Aí Deus me mostrava muita gente perseguindo. Aí Deus me orientava a te mandar fazer o seguinte: pega um caderno virgem, pega uma folha no meio, arranca, escreve o nome de todo mundo e põe no Salmo 91 mistério. Irmão, olhei para os cabelos brancos, eu falei, Deus! Onde eu tô, quando eu dou uma voadora nos peitos. Mão, caricão. Mano, em nome de Jesus, vai na paz, Deus continua te abençoando. E vindo, Deus, que isso no meio do meu povo, que isso no meio da minha igreja, Senhor. Simpatia macumba evangélica no meio do povo de Deus, irmão. Que isso, gente. Gente velha na igreja com as crendices, as invencionices, e a gente não é novidade, os judeus faziam isso,
Paulo fala, gente, foge dessas fábulas de mulher velha, dessas pessoas que não tem o que fazer, dessas pessoas que não tem juízo, foge dessas coisas. Paulo fala, a gente foge, irmão, tem muito invenção nisso, fica na palavra. Então Jesus tinha um dever, mas corromperam tanta mensagem, inventaram tanto, distorceram tanta mensagem, e quando ele chegou, ninguém quis, porque preferiram crer no que se dizia do que no que se estava escrito. Então cuidado, tá, irmão? Cuidado. Próximo parágrafo diz o seguinte: as palavras pronunciadas pelo Senhor Jesus em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, cristalizam a maravilhosa mensagem do Evangelho segundo Lucas. Lucas demonstra-nos que o Senhor Jesus veio como Salvador em sentido universal, para os povos de todos os tempos e todas as condições, para os judeus, para os samaritanos, bem como para as pessoas respeitáveis, para os pobres e também para os ricos. Ao mesmo tempo, nosso Senhor advertiu seriamente a todos de que, embora Ele tivesse vindo para salvar e não para destruir, todos quantos se negavam a ser salvos por Ele, trariam sobre si mesmos sofrimento. Irmão, tem um versículo na Bíblia que é forte. João capítulo 3, versículo 36. Quem crê no Filho do Homem tem a vida, quem não crê, sobre ele repousa a ira de Deus. Te apresentei Jesus, tu crê? Se tu crê, tu tem a vida. Se tu não crê, agora, porque você sabe, a ira de Deus repousa. Está lá, meu. Jesus falando. E aí Jesus fala assim: quem crê em mim, como diz a Bíblia, não como diz o pastor, o professor de escola dominical, os comentários bíblicos, as bíblias de estudo. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Aí eu creio. Crê como? Creio como a Igreja Batista da Lagoinha canta. Eu creio como a Igreja Bola de Neve prega. E a Bíblia? Não é. Romanos capítulo 10. Essa tradução, se eu não me engano, é essa tradução aqui. Tem uma tradução que ela está mais fiel. Diz assim: quem confessa... Romanos 10. Acho que é o 9, o 10 ali. Romanos 10, Romanos 10, 9. Que diz: quem crer que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e confessá-lo como Senhor, será salvo. Eu bato nessa tecla desde que eu aprendi isso. Jesus, ele tem que ser apresentado como Senhor, porque ele só salva de quem ele é Senhor. Ele só é salvador de quem ele é Senhor. E a igreja insiste em apresentar Jesus só como Salvador e não como Senhor. Se você pegar o dicionário aqui, a palavra Senhor ali em Romanos 10 é Kyrios ou Curios, que segundo os dicionários de grego, hebraico de grego, quer dizer dono, possuidor, proprietário. Jesus não é patrão, ele é dono. Eu não devo satisfação a ele de 8 da manhã às 4:30 da tarde. É 60 segundos por minuto, 60 minutos por hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 4 semanas por mês, 31 dias, 30 dias por mês, 12 meses por ano, e até ele vir me buscar ou eu ir encontrar com ele. Então ele me salvará. Se não for assim, esquece o céu. Mas alguém prega isso? Não. Quem quer Jesus como Salvador? Quem quer sair da dívida? Quem quer ter um casamento restaurado? Não! Quem quer que ele mande na tua vida? Não. Quem quer mudança? Eu. Quem quer mudar? Não. E a gente fica pregando o evangelho que não é evangelho, apresentando Jesus que não é o da Bíblia, e querendo que todo mundo vai para o céu. Cuidado, irmão. Vamos ser fiéis à palavra do Senhor. Então Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, mas de quem ele é Senhor. Nunca esqueça isso, está na Bíblia. Ele só salva em quem ele manda. Se ele não manda, ele não salva. Ele só salva em quem ele manda. Uma vez perguntaram: Jesus só quer meu coração. Jesus quer tudo que eu sou, tudo que eu tenho, toda a minha força, todo o meu entendimento, todo o meu coração, toda a minha alma. Dízimo?
Jesus quer só dízimo, você tem. Só quer seu coração. Você leu isso onde na Bíblia, filho? Que não está escrito isso na Bíblia lugar nenhum. Tá aqui, ó. Tudo. Isso aí é cardiologia. Também, sim. Só que o coração representa o homem todo, né? A Bíblia, o coração representa o homem todo. É que a gente tira o texto do contexto e pensa que é só um órgão que bombeia sangue. Não, ali está representando o homem todo. Para os judeus, o coração era o símbolo do homem todo. Paulo fala do coração como o homem interior, o espírito do homem, o homem interior, o homem verdadeiro. Então são símbolos, são alegorias que a gente ensina para os irmãos. Está tudo aqui, é alegoria, era assim que o judeu pensava. Então a gente tem que tomar cuidado. Como é que está o nosso relacionamento com o Senhor? Como está? Uma vez eu aprendi e ensino. Costuma-se pegar o relógio e tentar enfiar Deus. Tinha que se pegar o relógio, colocar Deus e tentar enfiar o que a gente acha, o que a gente pensa, o que a gente quer. A gente dá o resto para Deus. Vou fazer isso. O que sobrar eu dou para Deus. A gente tem que botar Deus em primeiro, o resto fica para as nossas coisas. Então, se Ele é Senhor, a prioridade dele é o topo. O topo é dele, o primeiro lugar dele, o segundo lugar dele, o terceiro lugar dele. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nele existimos, nos movemos e vivemos. Ele é tudo em todos, através de todos e por todos. Então não tem como, não tem primeiro, segundo, terceiro lugar para eu. Primeiro, segundo, terceiro lugar é dele. O resto, aí eu tento enfiar minhas atividades. Assim deveria ser a vida de um verdadeiro adorador. Assim deveria ser a vida de alguém que realmente tenha Jesus como Senhor, para que então Ele seja o seu Salvador. Está tudo na Bíblia, irmão, é tudo bonitinho, tudo escritinho. A gente é por causa de muita tradição, muito louvor, muito hino, muito congresso, muita conferência, que não confere nada, né? Não confere nada, nada confere. Mas a gente está nessa situação que a gente está hoje, crendo numa coisa que a Bíblia não está prometendo, não está dizendo. Continuando, ao mesmo tempo nosso Senhor advertiu seriamente, correto? Já vimos isso. Quem negasse traria sobre si sofrimentos. Penúltimo parágrafo diz o seguinte: o Evangelho segundo São Lucas proclama as boas novas do Senhor Jesus, que não somente afirmava ser o Salvador divino, mas também se revelava como Redentor Todo-Poderoso e unigênito Filho de Deus. Mediante sua ressurreição e ascensão, subida ao céu, demonstrou finalmente a verdade de suas afirmativas e a autenticidade de sua autorrevelação como Salvador do mundo. Enviado, aprovado e equipado por Deus. Esse equipado, se você quiser escrever embaixo, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude ou com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando os enfermos, porque a mão de Deus era com ele. Ok? Se você quiser dar uma engrossada na sua pregação, se você quiser dar uma engrossada no seu aconselhamento, se você quiser dar uma engrossada aí, né, colocar mais um texto ou outro que corrobora com essa verdade, oriento a você, se você quiser escrever Atos 10, 38. Se não tiver lá, vocês me avisam que eu vou procurar na minha Bíblia, que a última vez que eu li estava lá. Autor, e aqui a gente termina. Irmão, livro de Lucas, qual era interessante? Qual é o meu desejo? 10:38 está aí? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Então é ele, não errei o versículo não. Irmã Elane, distribui para mim, João, para todo mundo ir para casa. Qual é o meu desejo, irmãos? Se vocês lessem a apostila em casa, lessem o livro de João, de Lucas em casa, vocês iam me ajudar. A gente ia ter uma aula um pouco mais cheia de dúvidas, mais cheia de perguntas. Irmão Cláudio, eu estava lendo, o que é isso? A gente tem aqui esse material. E aí, o que eu creio é que todo mundo está lendo, está entendendo tudo. Então tem futuros grandes pregadores, conferencistas, né? Monstros, bombas atômicas. E se ninguém pergunta, não tem dúvida. Se não tem dúvida, tem dívidas. Elas serão cobradas e deverão ser pagas.
Então, era o meu desejo que vocês, vou dar uma olhada nessa apostila em casa, não tem nada para fazer, vou botar Deus no primeiro lugar, vou dar uma olhada na Bíblia para ver se todas essas referências aqui, esses esboços daqui estão batendo. Não precisa ler essas referências aqui não. Vai aqui no esboço, vê se o esboço está batendo, né? Esse esboço aqui está dizendo que no capítulo tal está falando desse assunto. Vamos ver se no capítulo tal está falando desse assunto mesmo. Vou estar falando desse assunto mesmo. Dê essa uma feridinha, seria tão bom. A aula ganharia peso, a aula tiraria dúvidas, geraria debates. A gente traria a sua dúvida, de repente a dúvida de um outro irmão, né? Eu explicar a você, vou tirar a dúvida de outro irmão, né? Então vamos lá, terminando Lucas. Segundo essa apostila de estudo mais simplória, que é dos tradicionais, um autor sem dúvida alguma é correta a tradição que afirma. Sem dúvida alguma, é correta a tradição que afirma ser Lucas, o médico amado. Onde é que está escrito que ele era o médico amado? Colossenses 4,14. O autor deste evangelho, né, foi Lucas. Como companheiro de Paulo, Lucas tinha muitos contatos pessoais com apóstolos e outras testemunhas da história do evangelho. Tudo isso somado à sua base cultural grega, ou seja, falamos semana passada, ele era uma pessoa graduada, ele era uma pessoa culta, ele era uma pessoa estudada. Seu preparo intelectual e sua íntima relação com homens como Marcos, que também escreveu um evangelho, capacitaram-no para escrever um evangelho digno de crédito, amplo e formoso, gostoso de ler. O livro de Lucas é gostoso de ler. Provavelmente escreveu entre os anos 64 e 70 da nossa era, né, após Cristo. Pouco depois escreveu os Atos dos Apóstolos, que nós falamos que deveriam ser chamados Atos do Espírito Santo através da igreja. Quem escreveu esse comentário foi J. Norman Golden não sei o que, não sei das quantas, mestre em teologia. Terminado o livro de estudo de Lucas. Se alguém está faltando, se alguém não tem, tem uma sobrando aqui, tá? Se alguém não tem, não é que esqueceu em casa não. Se você esqueceu em casa, deixa em casa. Se você não tem, não pegou, tem uma de Lucas sobrando. O senhor falou. Elane, cadê a apostila de jogo? Obrigado, filho. Deus continue te abençoando. Quando tu casar, o marido é teu. Assim os antigos falavam, que eu não queria dar uma gorjeta, né? Não deixava a gente ficar com troco. Eu dava um troco, quando tu casar, a esposa é tua. 10 anos de idade, deu pra uma bala, pra casar, casei com 40 anos. Só Deus pra dar vitória, pelo amor de Deus. Ô, gorjeta é cara.